o impeachment do Alexandre de Moraes, do ministro do STF, é diferente de um impeachment de presidente. Porque um ministro do STF ele pode jogar o senador na cadeia. E a gente já viu que o Alexandre de Moraes não tem escrúpulos. Enquanto que um presidente, o impeachment de presidente, os senadores e os deputados eles têm muito mais a liberdade para poder se posicionar. E aí, nesse cenário, é muito mais efetiva a pressão popular, porque o deputado e o senador ele é sensível ao voto. É aquilo que mantém ele ali dentro daquela casa. Então, se a população for para a rua de uma maneira gigantesca, ele vai se sensibilizar, né? Então, eu acho que é o momento da gente ir para a rua. Não existe nada impossível. Muito mais bizarro é o que está acontecendo agora. Muito mais impossível seria imaginar mandar velhinhas de mais de 70 anos de idade para a cadeia e condená-las elas a até 17 anos, né, de prisão. Então, é chegado o momento das pessoas irem para as ruas. Os deputados estão começando a colocar nas suas redes sociais locais para manifestação dia 3 de agosto. Alguns eu vi também esse domingo agora, dia 26 de julho, mas eu acho que 3 de agosto é onde vão se concentrar as maiores manifestações no Brasil inteiro. Porque quando você expressa, quando o povo vai para a rua, todo mundo sabe que ele está sacrificando o seu domingo, um momento familiar, uma ida na igreja, um futebol, um churrasco, o seu momento de lazer. E isso daí mostra que a população está disposta a ir às últimas consequências para conseguir o seu resultado. E toda manifestação ela tem uma pauta. E a pauta tem sido fora Lula e fora Moraes, que são os dois principais atores desse aparato de censura e da crise institucional que a gente está vivendo. Então é importantíssimo que as pessoas venham a ir para a rua. E podem ter certeza, cada vez mais elas ficarão confortáveis, porque as ameaças de Moraes vão reduzir. Assim como que, contrariado, ele não colocou Jair Bolsonaro na cadeia, porque isso implicaria não só Moraes, mas outros ministros do STF de sofrerem sanções norte-americanas, a imprensa também está, não coincidentemente, acordando para essa situação. Porque muita gente ali já está começando a enxergar que o futuro é Venezuela de verdade. E mesmo que com posicionamentos de esquerda, eles podem sofrer no futuro. Então, né, a água está chegando no pescoço. E aí muita gente vai começar a ter um posicionamento parecido com o da Revista Oeste. E não vai querer nenhum juiz usando a criatividade para fechá-la e para censurá-la. E quando todo mundo se reúne a favor de uma causa, ela acontece. Quando a imprensa, setores da igreja, agro, empresariado, respaldado pelo povo nas ruas, aí a elite de Brasília ela mexe a máquina e faz acontecer. Eu acredito que a gente está chegando próximo desse momento. A imprensa sentiu o golpe de não poder sequer entrevistar o Jair Bolsonaro. Foram colocados embargos de declaração contra a decisão do Moraes, até porque além de um português, né, Mobral, ele ainda escreve muito mal, mas ele escreve mal de propósito. Ele respondeu, só para as pessoas entenderem aqui, para sair do juridiquês, quando um juiz dá uma decisão e você entra com embargos de declaração, é para que o juiz detalhe melhor aquilo que ele quis dizer. Os advogados de Bolsonaro entraram com esses embargos de declaração para saber se o Bolsonaro pode ou não dar entrevista. E o Moraes respondeu a esse esclarecimento, né? Ele deu o seu esclarecimento, mas ainda assim não se sabe exatamente até onde o Bolsonaro pode ir. É qualquer post, porque olha que bizarro. Eu nunca fui, Marina, citado de nada do Alexandre de Moraes. Eu vi pela imprensa que eles abriram, né? Eles arquivaram e depois desarquivaram aquele pedido do Lindbergh para pegar meu passaporte e agora pedindo minha prisão, né? Nesse pedido, eu nunca fui sequer citado. Agora, uma ação, uma conduta minha de repostar um vídeo do meu pai pode levar Jair Bolsonaro à cadeia. Olha que loucura, Marina. Vamos lá, é tipo dizer o seguinte, eu vou aqui colocar a Marina Helena na cadeia a depender do que o seu colega de partido, Marcel Van Hatten, fale na tribuna do Congresso. É isso. O que já era bizarro, né? Que era um procedimento, processar um deputado, como está ocorrendo com Marcel Van Hatten, por crimes contra a honra devido a palavras de um deputado federal que goza de imunidade parlamentar, disse na tribuna, no meu caso, um PAD dentro da Polícia Federal, agora eles atualizaram o seu nível de censura, responsabilizando terceiros não só por aquilo que eles colocam na rede social, né, responsabilizando a plataforma de rede social não só por aquilo que os seus usuários postem, mas também numa maneira de tentar me silenciar. Alexandre de Moraes, você não é tão corajoso assim, Alexandre de Moraes. Eu sei que você não é tão corajoso assim. E você se comporta como um gangster.
ameaçando os familiares daqueles que denunciam as suas violações de direitos humanos. Isso é super normal. Todo cubano que está aqui, todo venezuelano que está aqui nos Estados Unidos e denuncia violações de direitos humanos, as suas famílias são tratadas como reféns dentro do regime cubano e venezuelano. É por isso, prezados, internautas que estão nos vendo aqui pela rede, no Oeste com elas, é por isso que um dos 3 pontos que Jair Bolsonaro quis acabar, e ele acabou de fato, quando se tornou presidente, acerca do programa Mais Médicos, era que o médico cubano pudesse trazer a sua família ao Brasil. Porque a família fica como refém lá no país. E ela sofre todo tipo de tortura. E é exatamente o que eles estão fazendo comigo. Ameaçando de prisão meu pai, com base num post que eu coloco aqui. Vocês chegaram a ver qual post que era? Eu fiz um post do meu pai mostrando a tornozeleira no Congresso Nacional. Isso foi noticiado pelo UOL, CNN, Oeste, Gazeta do Povo, todo mundo noticiou, até fora do Brasil. Mas somente uma pessoa foi alvo de um investidor do Moraes. Porque ele sabe que a gente está incomodando. Mas se Deus quiser, Marina, a gente vai dar uma guinada nessa história e ele vai parar de ameaçar os nossos reféns aí no Brasil. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.